só, pessoal, o governo federal e o Senado chegaram a um entendimento em relação a um decreto do presidente Lula que regulamenta o acesso a armas de fogo. Após o líder do governo no Senado, Jacques Wagner, do PT da Bahia, anunciar que o Palácio do Planalto vai editar um novo decreto, dessa vez menos restritiva em relação às armas, a Casa Legislativa desistiu de votar um projeto de decreto legislativo que derrubaria a medida do governo. Ô William Travassos, deixa eu começar com você. Esse assunto armas é sempre muito polêmico, divide conservadores e progressistas, né? De lados opostos, mas aparentemente o diálogo lá em Brasília venceu, pelo menos nesse momento. Bom dia para você. Bom dia, Júnior, bom dia, bancada, bom dia aos ouvintes da Itatiaia. Esse debate, ele precisa ser técnico, né? E o que o governo vai fazer é uma correção de alguns problemas. Ele fala assim, olha, você não pode construir um clube de tiro a 1 quilômetro de uma escola. Mas na prática, esses clubes estão nas cidades. Trago aqui um exemplo que a gente tem em Belo Horizonte, clube de tiro ali na Cesário Alvim 1100, o Colégio Marista fica na rua Cesário Alvim 810, são 230 metros. Então eu faço o quê? Quem tava fica. Então precisa regulamentar isso. Você precisa dizer pro cara, olha, você que já estava aí, você pode ficar. E vamos acabar com essa restrição. E ele, por exemplo, armas com mais de 40 anos, você precisava de uma análise do IFAM, tinha que passar pelo IFAM para o cara ser colecionador, para colecionar aquela arma. O IFAM não tem estrutura para isso, então vamos corrigir esse detalhe. Sobre os calibres, na época que o Bolsonaro mexeu nisso, ele veio fazendo algumas correções técnicas. Tipo, o atirador vai para o clube de tiro, a munição tem que estar separada da arma, só que a realidade que a gente vive hoje é outra. Se pega um atirador com uma arma, o que acontece? Ele está morto, ela tem que estar municiada e o cara tem que ter condições de resposta. É óbvio, é técnico isso. Aí você fala assim, não, a população só pode ter o calibre 380, tipo isso. 380, dependendo do tipo de angulação, ele não vai entrar no vidro de um carro. Então a gente tem que começar a discutir de forma técnica e acabar com essa briga, essa polarização boba, sabe? Onde a gente está discutindo, isso é claro, não vai agradar a base do Lula, porque dá a impressão que o governo está flexibilizando. E na verdade o governo não está fazendo isso, gente. São só correções. Eles estão revendo o texto e falando assim, não, isso aqui não dá certo, porque a prática é uma outra realidade. A gente tem que tentar, de alguma forma, unir esse sistema do Exército com o do Sinarme da Polícia Federal e fazer um trabalho em conjunto na fiscalização e controle dessas armas que estão pelo Brasil. Porque a Constituição, ela prevê que você tem direito. Se você é brasileiro, maior de tantos anos, trabalhador, não tem antecedentes e tal, você pode cumprir todo o protocolo e comprar sua arma. Tá lá, é garantido por lei. Agora, a parte da burocracia é que ainda impede ou pior, na verdade não é a burocracia, é essa disputa ideológica que pega um assunto técnico e tenta polarizar para agradar a base. É uma vergonha isso, cara. Então acho bacana, o governo está indo pelo caminho, é isso aí, vamos debater de forma técnica. Ô Rita Mundim, essa história de armas sempre gera muita polêmica, né? Você tinha uma autorização um pouco mais, vou dizer assim, liberal, né? Aí vem o governo Lula com um decreto mais restritivo e agora a conversa chega ali ao meio termo. Ficou de bom tamanho? Bom dia. Pois é, Júnior, vamos ver, né? Estão tentando fazer com que fique de bom tamanho. É o bom senso prevalecendo. O William me contemplou. O que nós temos é um assunto técnico que tem que ser tratado de forma técnica e não de forma política. Como tudo aqui no Brasil hoje gira em torno da polarização e da política, a população, a sociedade acaba perdendo por darem essa capa política a um assunto estritamente que deveria ser tratado de forma técnica. Então vamos torcer para que prevaleça o bom senso. Como o William mesmo disse, é um direito do cidadão, se ele cumprir as formalidades, ele tem o direito de ter a sua arma. Então isso realmente tem que prevalecer, tem que valer, mas tudo tem que ter regras e, acima de tudo, fiscalização. O grande problema do Brasil hoje é que se você olha para a Polícia Federal, você olha para o Exército, falta grana, falta dinheiro para criar mecanismos de fiscalização, mecanismos técnicos de fiscalização. Então vira esse imbróglio. Então é a falta de Estado,
em questões delicadas e que deveriam ser prioritárias, mas falta dinheiro para que se constituam órgãos técnicos capazes de regulamentar, evoluir nessa regulamentação, né, e fiscalizar. Esse é o problema, mas é um direito do cidadão. E aí, Marcelo da Fonseca, essa história de armas sempre gera uma polêmica danada. Dessa vez, acho que, e pela primeira vez, a gente está falando de um papo que levou a um acordo, né? A situação está mais apaziguada, pelo menos lá no Congresso. Bom dia. Bom dia, Júnior. Bom dia, amigos do Conversa. Bom dia a todos os ouvintes. Que pena que teve esse acordo, sabe? Eu sou totalmente contra qualquer tipo de flexibilização, né, do acesso às armas. Acho que o decreto, né, que o presidente Lula apresentou é um decreto positivo. Ele corrigia alguns problemas dessa flexibilização que aconteceram durante o governo Jair Bolsonaro. E para mim o principal ponto, né, essa questão, quando a gente vai entender o decreto, ele determina que nenhum clube de tiro pode ser instalado a 1 quilômetro de distância de uma escola, de uma unidade de ensino. Isso isso deveria ser até básico, né? Devia ser até obrigatório, devia ser consensual isso. Porque a gente está juntando, a gente vendo alguns exemplos de fora, o tanto de casos que a gente tem, principalmente nos Estados Unidos, né? O tanto que a facilitação do acesso de arma não combina com a segurança nas escolas, é um exemplo, a gente tem inúmeros casos para acompanhar. Então, esse debate, ele envolve sim a política, ele não é só questão técnica, é muito o que o governo defende na questão do acesso às armas. Eu acho que o presidente Lula acertou, quando ele assumiu o governo, em restringir as regras que tinham sido aprovadas antes pelo governo Bolsonaro. Só que a verdade agora é que o presidente Lula não tem uma base forte no Congresso. Ele sabia que o decreto dele, que os decretos dele que tratam da legislação da arma iam ser derrubados. Então o presidente ficou sem alternativa e, para não ser derrotado novamente no Congresso, ele fez esse acordo. Eu entendo que existe essa questão de, poxa, mas o clube de tiro já está instalado, né? Como que você vai ter que tirar esse clube porque ele está próximo de uma escola? Mas isso é uma definição do governo e é uma definição que tem que ser discutida no Congresso. Se o Congresso entender que não combina ter um clube de tiro a menos de 1 quilômetro de uma escola, o que eu acho que devia ser uma questão óbvia. A gente não está aqui discutindo sobre questão de liberdade. Porque, tecnicamente, por que óbvio? William, a gente pega os exemplos, muitos exemplos nos Estados Unidos, as pessoas têm acesso às armas e às vezes em momentos de raiva, momentos passionais, elas não conseguem muito pensar qual que é o próximo passo. Se você tem crianças que não tem como se defender, que não tem como às vezes ter qualquer tipo de escape, e você coloca tão próximo de um clube de tiro, como que a gente consegue aceitar uma coisa dessa? Eu acho que essa discussão tinha que ser feita de forma mais clara. Infelizmente, o Lula não tem uma base no Congresso para fazer essa discussão. Então ele vai abrir mão, né, dessa discussão, vai aceitar um acordo. A gente viu ontem o líder de governo, Jacques Wagner, e o Flávio Bolsonaro, senador, comemorando esse acordo, porque foi o acordo possível. Agora é uma pena, porque quando o presidente Lula apresenta alguns decretos bons, positivos, que pode evitar problemas no futuro do Brasil, ele não tem força para passar eles no Congresso. Marcelo, eu gostaria, vocês estão falando muito sobre clube de tiros, proximidade de escola e Estados Unidos. Eu gostaria que a gente colocasse na mesa também a questão da segurança nos Estados Unidos em todos os níveis e a segurança no Brasil. Então a gente sabe que existe um gap enorme entre o crime organizado e as forças de segurança oficiais. Então a gente tem que ver qual é a realidade do Brasil e a necessidade do cidadão em se defender. Nós não estamos falando aqui apenas, né, somente da proximidade ou não de um clube de tiro das escolas e dos exemplos das escolas americanas que estão acontecendo no Brasil. Mas nós estamos falando da capacidade do Estado em defender o cidadão também. Marcelo. Peraí, deixa só o Willy falar, eu volto em você, Marcelo. Esse argumento do Marcelo de que não pode ter tanto, porque a gente tem exemplos dos Estados Unidos. Gente, o cara para hoje participar de um clube de tiro desse, para comprar uma arma, ele passa por toda uma análise psicológica. É completamente diferente dos Estados Unidos, são realidades distantes. O que você está me dizendo, que existe a possibilidade de o cara ir para o stand de tiro, ele surtar, pegar uma arma e ir para uma escola. Mas ele pode surtar indo para um shopping, para um cinema. Não quer dizer que aquele lugar do clube do tiro, e eu vou te dizer que o clube de tiro talvez seja o lugar mais seguro, ou melhor, é o lugar ideal para você praticar o tiro, porque ele foi montado para aquela estrutura. Então acho que esse argumento do Marcelo não se sustenta, e eu digo mais para você, Marcelo, nessa discussão técnica. Nós temos um guarda municipal que anda com uma .40, mas ele não pode comprar a arma pessoal dele
tem que ser abaixo de ponto 40, está restrito por um GCM, ele tem que comprar uma 380. Qual é a explicação lógica disso? Se ele anda todos os dias com uma ponto 40, a gente está falando da segurança desse guarda, que no dia, quando ele tira o uniforme, ele continua sendo guarda, reconhecido como guarda. É igual o caso do policial. Então, assim, vamos tirar a ideologia ou a suposição e trazer. Quando você traz o emocional para cá e pega um exemplo dos Estados Unidos jogando na nossa realidade, aí você pode falar, mas e o mundo do crime está armado? Sim, aí é um outro problema. A gente não pode comparar a ilegalidade e o crime com o processo legal. Para arrematar, Marcelo. William, mas aí você cita o exemplo de um policial, né? Uma função que é treinado para lidar com a arma. É uma função que exige ele que faça isso mas na rotina dele. Mas o CAC não é? Ele tem treinamentos semanais. E o CAC não é? Inclusive nesse decreto, né, que o presidente Lula tinha apresentado, ele exigia que todo ano o CAC, né, o colecionador, tem que fazer um treinamento. E essa parte pode ser derrubada também do decreto. Não, então, ele está falando que ele tinha que participar de competições. Aí é completamente diferente. Não, aí no decreto, acabei de ler o decreto, ele é competições ou treinamentos. Então, assim, você está comparando uma questão de policial, que o policial tem que ter arma no Brasil. Né? Essa é a questão. Qual calibre? Só que só o policial tem que ter arma. Qual calibre? O que a gente não pode aceitar, achar que é normal. Deixa o Marcelo terminar, você vai. É que todo mundo tem arma, a gente vira um bang-bang. Eu acho que aqui pegando os dados do Anuário da Violência Pública, não tem nenhuma estatística que mostra que a arma liberada para as pessoas gera mais segurança. Muitas vezes é o contrário. Arma liberada para as pessoas gera mais crimes passionais no trânsito, crimes passionais de violência doméstica. Então, não tem, você me pediu dados, eu vou te rebater com dados. Não tem nenhum estudo que comprova que arma liberada para a população garante maior segurança no Brasil. Mas eu não estou falando em liberar arma. Para fechar, 10 segundos. Deixa eu te falar, você acha que o fuzil que está hoje na mão do traficante no Rio de Janeiro ou escondido para o novo cangaço aqui em Minas Gerais, ele veio de onde? Do processo legal? Não, ele veio do mundo do crime. Assim, Marcelo, os dados que você traz, mas tá errado também, eu não estou falando sobre liberar armas, eu estou falando em regulamentar, em lei, e eu não posso trazer o emocional nessa discussão, eu tenho que trazer o racional, o técnico para isso, é simples. Para fechar, eu só acho que a gente esqueceu de um detalhe, o lobby, que é fortíssimo no Congresso em torno dessas armas, e essa frasezinha que eu tô te falando, essa palavrazinha chamada lobby, eu acho que não pode ficar fora desse debate também.